Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje é mais um vídeo aqui no nosso canal WillPTV, na parte WillPTV Tech. E hoje vamos então dar a continuidade da parte número 2, tratando então dos limites laterais utilizando SciPy no Python. Então, antes de começar, eu peço que vocês aí deixem o seu like e comente no vídeo e se inscreva no canal, né? Lembrando também de compartilhá-lo. Meu nome é William Pessoa e vamos ao vídeo de hoje. Então, né, em Python, em caso em Python não. Então, em cálculo, é muito comum a gente encontrar em exercícios como limites laterais a utilização de sentenças, né, que são trabalhando várias funções em uma só, né, como se fosse para a gente determinar se ela é contínua ou não em alguns determinados pontos, né? Então, para isso, a gente pode utilizar também o uso de intervalos, né? E aí podemos ter duas, três ou mais sentenças, né, que poderão vir a surgir por aí. E para que seja algo genérico, né, para nós, o que vamos então introduzir, né, para que a gente possa aí digitar as nossas sentenças, né? Então, para que seja algo genérico, nós vamos utilizar listas. Sim, nós vamos utilizar a nossa base para calcular então esses limites laterais é listas. Nós vamos então adicionar uma lista, né, vazia, e dentro dessa lista vazia nós vamos então introduzir uma tupla, né? E dentro desta tupla vamos ter três itens que nós vamos ver aqui, tá? Então vamos primeiro aí botar a nossa variável f, né? Lembrando que esses colchetes vazios então seria a nossa lista, né? Para a gente então colocar os nossos valores, tá? E então nós vamos botar uma variável, no caso y, onde esta variável vai determinar então quantas sentenças serão introduzidas aqui nesta lista. Então vamos botar um valor int e dentro deste int nós vamos colocar um input e dentro deste input uma frase, né? Aqui nessa frase então vamos ter quantas sentenças são. Então isso aí vai determinar a quantidade de sentenças que eu vou ter que digitar, né, para adicionar nesta lista vazia. E aí, para a gente então introduzir as sentenças, eu vou utilizar o loop for, como a gente já conhece, e este for vai receber então uma variável j para o range y, né, que ele vai determinar então aí a quantidade de vezes que eu vou ter que então escrever as minhas sentenças. E aí então eu vou ter que digitar agora três etapas, né? A primeira etapa vai se chamar então a variável função, onde essa variável função aí eu vou digitar então a nossa função que vai entrar dentro desta lista. Então eu vou digitar sp.simplify tá aqui embaixo. Este simplify então vai receber um input, né? Então nosso input aqui, e este input então vai receber uma formatação de digitação. Então eu vou utilizar aqui um f do lado de fora, e este f então vai receber aspas, né, que é uma formatação de digitação, né? E aí vou digitar assim da seguinte maneira, ó, digite a função. Essa função então vai receber o valor j mais 1, né? Ou seja, porque no range, quando a gente começa no for, é sempre o valor 0. Então, quando eu botar esse j mais 1, então ele vai receber o valor de 1, certo?
ok? E aí, então, esta função aí vai ter agora uma nova variável, né? Agora, nossa nova etapa vai ser para digitar o sentido, né? Para onde eu quero, ou seja, se o limite lateral é para a direita ou se é pela esquerda, né? Então, aí eu vou ter que dizer qual é o sentido deste limite. Então, para isso, eu vou criar uma variável sentido. E esta variável sentido, então, vai receber um valor inteiro e um input. E este input, então, vai me dizer também a mesma formatação F. Então, vai ter aqui, ó, digite o sentido. E aí, digite o sentido do limite. Então, vai ser qual? Né? Então, eu vou determinar aqui, por exemplo, vai ser digitar. Aqui no caso vai receber a mesma formatação aqui de cima. Então vai ser 0 para a direita ou 1 para a esquerda, tá? Então esta é a formatação do limite, ok? Seguindo, aí agora vamos digitar uma nova etapa, que é a variável i. Esta variável i, então, vai ser o valor do nosso limite, né? No caso, por exemplo, no intervalo, né, a gente vai ter que digitar o valor daquele valor, né? No caso, quando aparecer se limite maior do que tal, né? Ou se para o valor a igual a não sei quanto, né? Então, aí a gente vai digitar o valor do limite aqui. Então, vai ter o valor input. Então, este valor input vai receber aqui, digite o valor do limite. Então, vai ser digite o valor do limite, certo? Então, feito isso, agora nós vamos ter que, então, fazer o adicionamento, então, dessas três variáveis na lista, né? Formando aquela tupla que eu mencionei no início. Então, para a gente fazer isso, nós vamos, então, fazer a função append, né? Então, vai ser f.append. E nesse append, então, vai receber os três valores. Vai receber, aqui no caso, então, função. Vai receber o valor do sentido. E vai receber o valor de i. Good, tá? E agora nós temos que calcular esses limites, né? Para calcular, então, esses limites, nós vamos utilizar um novo loop for para estes limites, né? E aí, o novo loop for, então, a gente vai ter que utilizar as três variáveis que a gente adicionou na lista de cima. Então, vai ser o loop for para função sentido e o valor de i. E vai estar dentro de f, que é a nossa lista lá em cima, tá? E aí dentro disso nós vamos então utilizar as condicionais, né? Os ifs e elif e else, tá? No caso aqui nós vamos utilizar só o if e o elif, né? Então nosso primeiro if vai ser quando o nosso valor do input ali do sentido for igual a zero, né? Então nosso sentido for igual a zero. Não precisa dessas aspas. Então ele vai receber o valor do limite. Então vai ser limite. Então aí nós vamos calcular o limite. No caso, quando é valor zero é pela direita, né? Então vai ser aí função nesse p.limit. E aí vai ser então a função. Aí a nossa vírgula
x, né, que é a nossa símbolo que a gente está utilizando, e nossa função dir que a gente viu, então, que é pela direita com sinal positivo, certo? E aí aqui, então, a gente vai digitar uma variável texto para dizer, então, depois que é direita, tá? E agora nós vamos pegar, então, um elif, e aqui de novo, sentido for igual a 1, e nós vamos aqui, então, pegar a mesma formatação aqui de cima para o limite, então, à esquerda. Então, nós vamos trocar apenas o sinalzinho aqui, vai ser, então, pela esquerda, sinal negativo, e esquerda, ok? E no final aqui nós vamos calcular o valor de f de x, né? Por que isso, né? Porque nós vamos também dizer se ela é contínua ou não, né? Então, o valor da função, então valor, eu vou escrever aqui valor da função, vai ser quem? Vai ser a função ponto sub s. Então, vai ser função ponto sub s, ok? E aí vai ser o valor entre x e o índice i, tá bom? E agora nós vamos aí escrever os nossos prints, né? Aí o primeiro print vai ser print, a nossa formatação f, tá? E aqui vamos determinar então o nome da função. Aí entre chaves aqui eu vou escrever então a primeira função. Um novo print. Aqui de novo então a formatação f. E aqui então eu vou escrever o limite a. Aqui então sentido, tá? Em i e aqui o valor do limite, certo? E agora o nosso próximo print vai ser então print, a formatação aqui f, vai ser o valor da função em i é igual ao valor da função, tá? Então vamos aqui, eu tenho dois exemplos, né, que eu vou deixar depois aí na tela para vocês. O primeiro exemplo vai ser com duas funções, Então nossa primeira função vai ser esta. Então vai ser raiz cúbica de 5x mais 7 se x for menor que 4 e x menos 1 x for maior que 4. Então vamos aí apertar o nosso F5. Então aqui nosso F5 apareceu aqui quantas sentenças são. Então vou digitar duas, né, já que são duas funções. Digite então a função número 1. Então a função número 1 vai ser a raiz cúbica de 5x mais 7. Então para digitar aqui a função da raiz, eu vou ter que digitar isso aqui para levar a raiz cúbica, né? Então é só fazer isto aqui. Então, apertar duas aspas, tá? Então vai ser 5x mais 7, 1/3. Então esse 1/3 significa que esta raiz é cúbica, tá? E dizer então qual o sentido deste limite, né? Então lembrando que a primeira sentença sempre é pela esquerda,
Então, vai ser 1. Então, qual é o valor do limite? Vai ser 4. Então, digite a função 2. Então, a função 2 é x menos 1. X menos 1. E o valor do limite, o sentido do limite é pela direita. E o valor do limite é o mesmo que é 4. Então, nós temos aqui o valor do limite nenhum é 3. O valor da função é 3, né? O valor da função 1. E também o valor ali do limite à direita ali é 3, né? E o valor ali também é 3, tá? Então, você vê que foi calculado aí bem direito, então, os valores, tá? Então, para esta ocasião, neste valor do limite, então, podemos dizer que existe o valor do limite em 4, né? Que é o valor 3, tá? Desta função. Agora, vamos ver, então, um novo exemplo, só que eu vou dar um ajuste aqui, né? Porque ficou meio esquisito, né? Aqui a formatação do texto, né? Então vamos dar só um pequeno ajuste. Deixa eu limpar aqui a nossa tela. Tá? Dando aqui então um pequeno ajuste. Aqui não é em i. Aqui seria texto. Aqui seria texto, né? E aqui em cima também eu vou dar os 2 pontos, que eu esqueci de dar os 2 pontos aqui e dar os 2 pontos aqui, ok? Então, só para finalizar aqui, então, para ficar limpo aqui. Então, nosso próximo exemplo vai ser este, que vocês estão vendo na tela agora. Então, para o nosso próximo exemplo, então, será a função x ao quadrado para x menor que 1, a esquerda, no caso aqui, valores menores que 1, x, então, vai ser entre 1 e 3 menos x para x maior que 3. Então, nesse caso aqui, nós temos sentenças com intervalo. Então, como temos 2 valores para o limite, então nós temos que utilizar a função do meio, vai ser digitada 2 vezes, tá? Porque vai ser uma para o valor referente a 1 e a outra para o valor referente ao limite em 3, tá? Então, nesse caso, eu vou ter que utilizar 4 vezes a sentença, né? Então, vou ter que repetir 4 vezes. Vou ter que digitar 4 vezes o valor da sentença, né? Sendo que eu vou repetir uma vez o valor da sentença do meio, tá? Então, quantas sentenças são? 4. Então, digite a função 1. Então, nossa função 1 é x ao quadrado. Então, é x, 2, asterisco, 2. Nesse caso, para a esquerda, é 1. O valor do limite é 1 também. Agora, digite a função 2. A função 2 é o valor x. O sentido é para a direita, né, primeiro, e o valor do limite é 1. Aí, agora, novamente, digite o valor da função 3, que é o valor x. O valor, então, para a esquerda, agora, porque eu estou tratando com outro intervalo, que é o 3, que é o valor do novo limite. E a função 4 vai ser 3 menos x. E aí, este, então, é pela direita. E aí, digite o valor do limite, que vai ser 3. Viu aí que vimos agora, então, que o resultado sai direitinho aí, como já programado. Então, nesse caso aqui, não existe limite para o valor 3. Por quê? Porque aqui embaixo, né, os valores da esquerda e da direita não são iguais. E quando não são iguais, não tem limite, né, em 3. Neste caso aqui, existe o limite em 1, né, já que os valores, tanto os laterais da esquerda quanto para a direita, são iguais. Então, existe o valor do limite em 1. E logo, também, esta função não é
contínua, ok? Porque os F's também não batem, tá bom? Então, espero que tenha gostado aí deste vídeo, né? E nos vamos ver então depois, mais para frente, aí como trabalhar utilizando o SymPy, né? Aí agora para calcular os limites no infinito, tá? O SymPy também é utilizado para calcular limites aí no infinito. E aí nós vamos ver mais detalhadamente este cálculo aí dos limites no infinito. E nós vamos seguir também depois com mais novos vídeos lá na parte normal de cálculo, aí com dando continuidade também com cálculos do limite no infinito, tá bom? Então espero que tenha gostado, lembrando, é claro, de não se esquecer de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Então por hora eu fui, nos vemos no próximo vídeo.